Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de falar da tua palavra santa, do teu amor profundo. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos que estão sempre conosco. Obrigado, Senhor, pelos nossos ajudadores. Tu tens, ó Senhor, na tua fidelidade e bondade, nos dado, Senhor, ajudadores fiéis. E nós te louvamos, ó Senhor, por estarmos aqui. 33 anos, meu Senhor, apresentando nas emissoras, te louvando, bendizendo, Senhor, e ajudando os teus servos que estão iniciando na vida cristã. Pai querido, Senhor da glória, estenda as tuas santas mãos sobre a igreja, manifesta o teu poder, abençoando crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, abençoa, meu Senhor, cada família na tua igreja, os nossos amados irmãos. Toma, Senhor, o primeiro lugar em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. A Unicresce foi iniciada em 1988 como um culto extra para a mocidade da Assembleia de Deus na Granja Portugal. Nós iniciamos o trabalho pensando, desejando contribuir com os nossos jovens na congregação. Eu e Evandro Oliveira fizemos o trabalho ali para a glória do Senhor e edificação dos nossos irmãos. Tivemos resultados extraordinários. Nos anos que se seguiram, eu entrei na programação das emissoras, comecei a me mostrar por inteiro, apesar de todas as desvantagens. O Senhor Deus, na sua bondade e fidelidade, tem nos mantido. Hoje, 33 anos, é ano editorial. Não estamos com 33 anos completo. É 31 ano completo e meses do primeiro ano e meses do segundo ano, ou do último ano. Portanto, 33 anos editoriais. O programa de hoje, edição 1613. Uma vez por semana, o programa Unicresce, e nós fazemos isto com muito amor, muito desejo de ajudar, para realmente solidificar o nosso desejo, o nosso sentimento de responsabilidade como ajudador. Nós vamos ler a palavra do Senhor hoje, o terceiro programa, falando sobre aquela situação última do reino de Judá. Então, nosso texto é Jeremias 35, 12 a 19. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis a instrução? Para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Pois não beberam até este dia. Antes, obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo, e dizendo: Convertei-vos, agora cada um de vós, do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab
filho de Recabe, guardarão o mandamento de seu pai, de que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que seja na minha presença, que esteja na minha presença todos os dias. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça e queremos, Pai, suplicar pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores. Ó Senhor, inclina os ouvidos às nossas petições e abençoa cada um. Aqueles que nos ajudam no nosso compromisso, aqueles que têm prazer em ouvir a Tua palavra santa, aqueles, meu Senhor, que estão sendo de alguma forma tocados, preparados para continuar, Senhor, já que passamos. Ó amado Senhor, abençoa e guarda meus filhos na graça, meus alunos, ex-alunos. Abençoa, Senhor, os que estão sempre conosco. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, na semana passada nós lemos aquela mensagem que o Senhor falou com Jeremias e disse: olha, Jeremias, leva aí um garrafão de vinho e vai, chama os recabitas, leva eles ao ambiente do templo, a estrutura do templo, que tinha lá muitos espaços para os gentios, para os levitas, para as mulheres. Leva eles numa das áreas do templo e se organize ali e encha taças de vinho e ofereça a eles. O texto não nos fala e não sabemos, portanto, se o Jeremias já sabia desses detalhes, que os recabitas não habitavam em residências construídas por eles, que os recabitas não plantavam vinhas e não colhiam, não faziam colheitas de uvas, não tinham parreirais. Os recabitas tinham essa proibição paternal de não tomar vinho e tal. Não sabemos. Mas o nosso Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, e disse: leva o vinho, vai na casa deles, convida eles, leva eles ao ambiente do templo, enche as taças, coloca diante deles e diz: beba isso aqui, vamos ouvir a voz de Deus. E eles olharam para as taças cheias e disseram: a gente não bebe. Nós não bebemos porque fomos orientados por Jonadab, filho de Recabe, um dos nossos antepassados. Nós não bebemos. E Jeremias ficou certamente admirado, mas os profetas tinham a sensibilidade de Deus para ouvir a voz de Deus. E o profeta Jeremias ouviu a voz de Deus. Ouviu de fato a voz de Deus, entendeu por que o Senhor havia enviado ele naquela condição, e ele foi orientado a falar novamente, apesar do ouvido de mercador dos hebreus, ele foi orientado novamente por Deus
aí procurar as autoridades de Judá. Tinha o rei, tinha os conselheiros, tinha os sacerdotes, tinha os juízes, chamados de anciãos, tinha a nata do reino de Judá. E veio a mensagem a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá, proclama para os moradores de Jerusalém. A mensagem era para as autoridades e para a massa. Era para os dirigentes do povo e o povo em si. Proclama isso no mercado central, proclama em todo lugar, fala isto na porta do gado, na porta do peixe, na porta do esterco. Tinha essas portas todas em Jerusalém. Parece-me que eram 8 portas nas muralhas de Jerusalém que dava acesso a cada coisa. A porta do esterco, ou porta do monturo, era onde se tirava todos os dejetos da cidade, tudo que era realmente impróprio para a cidade, que pudesse contaminar o solo, contaminar a água, era tirado dali. A porta do peixe apontava para onde tinha o mercado que se vendia o pescado, a porta do gado apontava o caminho dos pastos, as pradarias e assim por diante. Então Deus diz, fala para os homens de Judá e fala para os habitantes, fala para as autoridades, fala para os políticos, traduzindo na linguagem atual. Fala para os políticos e para os eleitores. Fala para eles. E fala isto assim, porventura nunca aceitais a instrução? Vocês estão sempre de cabeça dura, estão sempre rebelados, estão sempre indiferentes. Porventura nunca aceitais a instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Aí alega exatamente o contexto que foi o programa da semana passada. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas até hoje. Foram guardadas até agora, até hoje. Eles não bebem vinho. Obedecem o mandamento de seu pai. Mandamento paterno, instrução paterna. Eles obedecem. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Eu envio os profetas, vocês não dão atenção aos profetas. Eu vos tenho enviado os meus servos. Eu vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas. O profeta mora longe, vá de madrugada, pega eles antes do cantar do galo. Vá de madrugada, acorda eles, espera eles sair do leito. Vá de madrugada, insistindo e dizendo, convertei-vos, convertei-vos. Agora, corrige agora, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, endireitai as vossas veredas, fazei boas obras, boas as vossas ações. Não sigam outros deuses. A tentação do povo de Israel chegou ao cúmulo terrível no reino do norte, quando Jezabel dilacerou a nação, dilapidou o patrimônio da nação para juntar e manter 850 profetas e sacerdotes. Aqueles bichos tudo era falso. Era falso profeta, era falso sacerdote, era falso amigo da nação e falso amigo do rei. Aquilo era uma praga. E a Jezabel era outra praga. O marido, um barriga branca desgraçado. O resultado, lá o Baal virou a divindade principal do Reino do Norte. A desgraça foi tanto que desapareceram. As 10 tribos sumiram.
só tem Israel completo hoje, porque aqueles que não aceitavam se render aos caprichos daqueles imundos se agregaram no reino de Judá. Na época não tinha, não precisava registro de exilado, não precisava pedir asilo político, era só ir morar lá. E assim Deus tocou e preservou a sua nação. Mas aqui, pela palavra, nós sabemos que houve grande rebelião contra Deus. Fazei boas as vossas ações, não sigais outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra, assim vocês não sofrerão, assim não haverá destruição da nação. Ficareis na terra que vos dei, a vós, a vossos pais. Porém, rejeitaste esta mensagem que eu enviei através dos meus profetas. Não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Não inclinastes os vossos ouvidos. Visto, porém, que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. O meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, o povo que tem o meu nome, o meu testemunho, não me obedeceu. Por isso, versículo 17, por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eu acho lindo este frisar de Deus. Deus frisa, Deus realmente fala, Deus realmente chama a atenção do seu povo de uma forma grandiosa. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, isto é, o Senhor Criador dos exércitos celestiais, dos exércitos humanos, da humanidade, dos exércitos selvícolas, selvagens. É o Deus dos exércitos. Exércitos de toda a natureza, exército de formiga, exército de abelha, exército de toda a natureza. Deus é o Senhor dos exércitos. E é também o Deus único, o Deus de Israel. O Deus que envia profetas, o Deus que dá a palavra, o Deus que faz correções, que corrige o seu povo. Aí, Jeremias está com esta mensagem duríssima para entregar. Por isso, assim diz o Senhor, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que eu quis evitar, que eu falei. Corrija os vossos caminhos. Melhorem os vossos caminhos, melhorai os vossos atos. Não quiseram, não me deram ouvido, não aceitaram. Eis que trarei todo o mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Clamei a eles e não teve resposta, não responderam. Mas a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. A mesma mensagem. Quem eram os recabitas? Pelo que entendemos da Escritura, os poucos informes das Escrituras. Os recabitas eram descendentes da família de Moisés, da família de Zípora. Era daqueles que ajudaram no deserto,
a família de Jetro. No tempo de Jeremias, quase 1000 anos depois do Êxodo, estava ali com uma subtribo, um grupo identificado com Jonadab e Recabe. E o Senhor, o Deus de Israel, que não viu resposta do seu povo, diz: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste tudo conforme ele vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem de Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Deus perdeu os filhos rebeldes de Davi. Estava sentado no trono de Davi. Foi amarrado para o reino da Babilônia. Foram presos, muitos morreram. O rei não morreu. O rei teve os olhos vazados e chegou lá sem ver a terra para cumprir as profecias. E o Deus de Israel, o Senhor Deus dos exércitos, envia o seu profeta para dizer: nunca faltará homem, um descendente que represente Jonadab e Recabe e que esteja diante de mim todos os dias. O que significa esses todos os dias, meu irmão? O que significa? Onde estão os descendentes de Recabe? Será que existe hoje? Eu não sei. Mas todos os dias do cativeiro, todos os dias depois que o templo foi destruído, Recabita não precisava de templo para obedecer. Recabita não precisava de casa para obedecer. Muito embora nos dias de Jeremias eles estivessem morando em Jerusalém por causa do cerco, por causa dos exércitos inimigos. Eles entraram na cidade para salvar suas vidas. Deus tinha propósito com eles. Eles vão dar uma resposta para esta nação que não escuta a voz de Deus. Então, meus queridos irmãos, é uma bênção aprender, é maravilhoso ensinar, é uma glória viver a palavra de Deus, ter experiência com Deus, andar com Deus. Nós vamos fazer a nossa intercessão com o memorial da oração. Famílias e mais famílias, irmãos de todas as idades, homens e mulheres, muitos idosos e muitos que foram embora, foram para casa, já estão na glória, mas têm seus filhos, netos e bisnetos, e nós vamos interceder pelo memorial da oração. Bendito Deus, Senhor dos exércitos celestiais, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela comunhão. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo, pelo selo, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua mão poderosa sobre nós. E agora, meu Senhor, te apresentamos a igreja. Guarda a igreja, guarda todos os teus servos, os que conhecemos e os que não conhecemos. E este memorial da oração, ó Deus, cada nome
Ah, tu conhece a vida do pai, da mãe, do avô, da avó, do neto, da neta, do bisneto, da bisneta. Tu conhece, ó Deus, a história de cada vida. Toma estas vidas em tuas santas mãos, assim como eu tomo um memorial, Senhor, em minhas mãos. Toma cada vida, sustenta, enche de graça. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade. Ouve, Senhor, a nossa petição, a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.